falar da escola Urbano Salles, muita coisa, quem sabe eu nem lembro, porque 50 anos não é pouco tempo, né? Mas vamos lá. Em 1973, eu estava para ser indicado à direção de uma escola grande, em São Cristóvão do Sul. Não precisa nem esconder o nome, que era o Argeu Furtado, uma escola que estava pronta, estava funcionando de primeira a oitava série. E os políticos da época, como a politicagem é muito dura, me aconselharam a assumir a Urbano Salles, uma escola nova, que estava para ser construir um prédio novo, transformado em escola básica, de primeira a oitava série, e lá fui eu. Com coragem, cara e coragem. Chegando, fui conhecer o tal de Frei Rogério, não conhecia ainda. A escola, encontrei um elefante branco, na verdade, um prédio enterrado no chão, muito mal construído, sem infraestrutura nenhuma, 4 salas de aula, tudo matado, sem água, sem praticamente nada, móveis velhos, enfim, a escola faltava tudo. Construído lá no meio de um terreno, vendido pelo seu Idalécio Fachin, um alqueire de terra, calcule o tamanho do terreno. Aí começamos, com cara e coragem, começamos a 5ª série. Um processo para a gente fazer, aquele tempo, a 5ª, 8ª série, era implantado uma série por ano. Então, a 5ª série a gente já foi com ela aprovada, daí depois então foi a 6ª, 7ª e 8ª. Aí, o problema nós enfrentamos foi na primeira etapa, que foram os professores de 5ª, 8ª série. Quem é que a gente ia arrumar para lecionar na 5ª série? Não existia professores. Frei Rogério tinha pouco mais de uma dúzia de casas e não tinha lugar para morar, não tinha uma pensão, não tinha nada que oferecesse para os professores. Tanto é que quando os professores iam escolher a aula na UCRE, aquele tempo era UCRE, em Lages, eles escolhiam, o Urbano Salles aparecia como curitibanos, não aparecia distrito de Frei Rogério. Aí o pessoal escolhia as aulas no Urbano Salles, curitibanos, vamos lá. Quando eles chegavam em Curitibano, não, o Urbano Salles é lá no Frei Rogério. Aí eles se deparavam com o problema. Para Frei Rogério não tinha ônibus, que o ônibus saía de Frei Rogério de manhã e voltava à tarde, e um ao meio-dia que levava os estudantes. Então aí que veio o problema sério. Eles escolhiam a aula, quando chegavam lá e que viam que o destino era Frei Rogério, todo mundo virava as costas e ia embora. E ali começou o sofrimento. Mas apareceram uns abençoados lá, e a dona Yolanda Sbravati e mais alguém lá deu a guarida para uns professores que vieram de fora, e a gente conseguiu começar. Começamos a 5ª série, fizemos uma turma à noite e ali foi indo. Quando chegou da 6ª para a 7ª, 8ª, a Secretaria de Educação trancou o processo porque nós não tínhamos professores qualificados, eles alegaram. Aí devolveram o processo da criação da 7ª série e eu me vi louco. Digo, o que eu faço na minha vida agora? Peguei aquele processo em mãos e me agarrei com o Nofre. O Nofre ligou, disse, olha, vamos só, a salvação nossa é nós achar o doutor Urbano lá em Florianópolis. Doutor Urbano, que é filho do patrono da escola, o patrono da escola é o pai do doutor Urbano, que na época foi promotor em Curitibanos. Aí eu marquei com ele foi junto comigo na Secretaria de Educação. Percorremos todos os setores lá. E o que estava travando o processo era o professor de Educação Física. O professor de Educação Física tinha que ser formado em Educação Física. Aí não foi muito difícil, eu voltei para Curitibanos, fui lá no Colégio Cassimiro de Abreu, peguei a documentação de um professor que tinha recém-chegado de São Paulo, peguei a documentação, era formado em Educação Física, e anexei no processo e voltei para Florianópolis. Cheguei lá, percorremos novamente aquelas secretarias lá até sair com o processo aprovado. Aí foi um problemão aquela vez.
Aí foi fácil. Depois, outros anos, a gente emprestava o nome dos professores do Cassimiro de Abreu e Santa Terezinha para a gente formar o processo. Daí, na hora de começar o ano, a gente colocava quem a gente achava para dar aula. Tinha professores que ia lá num dia e dava as 4 aulas de português. Isso era um absurdo, não tinha outro meio. E ali se foi. Aí conseguimos, começou em 73, 4, 5, 76, a primeira turma da 8ª série, uma formatura pomposa. Eu me lembro daquele pessoal que fazia tempo que estava sem estudar e quiseram voltar para a sala de aula e foram. Foram dali que saíram os professores, os futuros professores do Urbano Salles, porque não existiam. Eu sempre dizia, nós temos que fabricar os professores daqui, tem que ser daqui. Então incentivava muito aquelas meninas lá para se tornarem professoras para poder dar aula lá. E ali foi, daí foi fácil. Aí, quando foram 2 turmas, quando chegou em 78, por aí, eu comecei a desanimar, porque eu fazia processo para pedir uma reforma naquele prédio, não conseguia, nem com a prefeitura, nem com o secretário de Educação. Eles alegavam que não tinha justificativa para aumentar o prédio, ampliar, porque não tinha aluno suficiente, cada vez menos, né, os alunos cada vez menos, o lugar pequeno, não existia outra forma. E ali foram indo e começaram a barrar, e eu comecei a desanimar. Tu vê que eu fiquei lá 7 anos como diretor, não sei quanto tempo ficaram os outros, mas acredito até que eu fui um dos que mais fiquei na direção, de 73 a 80, que eu saí só em janeiro. E ali foi se estendendo. Fizemos umas turmas à noite, e daí quando eu comecei a enfrentar o problema, não tinha professor, sempre aquele problema, diminuindo os alunos, cada vez diminuía mais. Eu nunca vou poder esquecer, nunca poderei esquecer. Tem mais uma parte interessante aqui. Vamos falar o seguinte, quando eu cheguei lá na escola Urbano Salles, encontrei um casal de professores que eram efetivos e lotados naquela escola. O professor Nereu Nunes e a dona Vilma, sua esposa, que eram professores efetivos de 1ª a 4ª série. Aí, só que não consegui fazê-los professores de 5ª a 8ª série, porque não tinham formação. Aí, então, vieram. Vamos conversar. Eu vou enumerar alguns professores que esses moram na minha consciência, no meu pensamento, e que eu sei que atuaram lá. Pode que eu tenha esquecido alguém, e se eu esqueci, que me perdoem, mas eu vou lembrar de alguns nomes. Vieram de Lages, a professora Salete, que eu não lembro assim o sobrenome dela direito. Só sei que ela veio de Lages, ela e a Selva Mara Muniz, também de Lages, que ficaram pouco tempo. Elas chegaram e eu acho que trabalharam 3, 4 meses, conseguiram a remoção e foram embora de volta para a terra delas. Uma que durou bastante lá foi a Eli Terezinha Muniz, era lá de Urubici. Ela durou bastante porque não tinha como, não tinha ônibus, não tinha locomoção quando ela precisava ir para casa, então era assim, era um sufoco. Se ela fosse para Urubici, pensar de ir para casa, ela era solteira na época, né? Ela levava uma semana só para ir e voltar, por causa do problema justamente de ônibus. E depois nós tivemos o Tenente Natálio, que era de Curitibanos, o Sargento Laurete, era uma dupla que vinham todos os final de semana, principalmente. Nós tivemos um professor lá do núcleo japonês, que era o Rui Kumeji Sumida. E depois nós tivemos 2 professoras inesquecíveis que foram... Inesquecíveis não, são todos eles. Mas uma que foi uma grande amiga minha, uma conselheira. Quando eu estava em dificuldade, ela sempre me ajudou muito, que era a Isa Marli Ronsani, falecida já. Depois tivemos a Cleusa Ortiz Ribeiro também, que era de Lages. E tivemos a Dinaci Fátima Maciel, que era da terra, de Lebon Regis, mas na época ela morava em Frei Rogério. Mas aí tem mais um casal que eu sei que eu não vou esquecer nunca, até por sinal são meus compadres, moram no meu coração.
é o Valduir Pazini e a Lori Marisa Porcher Pazini. Eu não esqueci do Porsche dela. São esses professores assim que eu menciono. Tem mais uma professora que depois foi embora para Fraiburgo, mas eu não consigo lembrar o nome dela. Ela morou também, parou tempo em Frei Rogério. E eu devo muito a essa gente. Pode ser que eu tenha esquecido alguém no meio tempo. Existiu uns substitutos, por exemplo, teve José Romildo Ribeiro, que deu aula de educação física, que na época foi encaixado em nome de outras pessoas. Tem mais uma outra professora, outra ainda de Fraiburgo, se não me engano, que é a Alcione Guetti, lá de Fraiburgo. Mas, afinal de contas, são esses aí que eu não posso deixar de mencioná-los. Valduir foi um grande amigo, a Lori veio lá do Rio Grande, ela, e a irmã dela também, que andou, acho que lecionou uns meses também. Esses aí, um dia ainda, se eu pudesse reencontrá-los novamente, a gente podia até marcar um dia para a gente tentar falar com esse pessoal. A gente passou e nunca mais a gente conversou. Uma que eu conversava seguidamente era a Isa, porque de vez em quando eu estava em Curitibanos, eu sempre visitei ela, no tempo que ela era viva. Então, assim, minha gratidão a essas pessoas que muito me ajudaram, certo? Se eu esqueci o nome de alguém, que me perdoem, mas no momento era essa. Não, tem mais uma, Maria Hermínia Borges. Maria Hermínia até casou com um menino aí de Frei Rogério, eu também não posso esquecer dela, não. Ela que trabalhou bastante tempo no Urbano Salles. Minha comadre também, fui padrinho de casamento dela. E assim, então tá. Se ficou alguém de fora, foi por puro esquecimento, não foi por falta de querer deixá-los fora. Tá bom assim? Então essa era a minha equipe. Antes eu falei do trabalho, coisa e tal, mas esses aí eu não podia deixar de mencioná-los. Então, mais uma vez, o meu abraço a todos vocês e a minha gratidão a todos esses mestres, educadores, e que deram o seu sacrifício, sua cota de esforço e de boa vontade para fazer essa escola crescer cada vez mais. Então tá, muito obrigado.